Olá, meus queridos, tudo bem? Graças a Deus. Pois é, então, todo mundo que lê essa passagem de Gálatas, capítulo 1, o versículo 8 e 9, a grande maioria das pessoas, com exceção do pessoal do Evangelho Eterno, eles leem, eles interpretam errado. Porque quando Paulo diz ali que qualquer pessoa que viesse pregar um evangelho a não ser aquele que ele pregou, teria que ser considerado anátema, ou seja, a palavra para maldito, amaldiçoado, né? Então, quando Paulo disse assim, ainda que um anjo do céu descesse pregando um outro evangelho que não seja esse verbo indicativo, que ele pregou aquele evangelho, teria que ser considerado anátema. Aí, a grande maioria, ou talvez todos do sistema religioso, os líderes, eles falam que nós é que estamos pregando um evangelho anátema, porque evangelho eterno é outro evangelho. Vem cá, por que Paulo disse isso? Que qualquer pessoa que viesse pregando um evangelho que não fosse aquele que ele pregou, teria que ser considerado anátema. Porque Paulo, o evangelho que ele pregava, foi incumbido a ele pregar esse evangelho, que era o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, antes de chegar o juízo sobre Israel. O evangelho que Jesus pregou, ele e seus discípulos, que era o evangelho do reino, Jesus também pregou junto com os discípulos. Então Paulo estava dizendo ali que depois que ele acabasse de pregar aquele evangelho, qualquer outro evangelho que viesse fora daquele padrão que ele ensinou, teria que ser considerado ou teria que ser descartado. Por quê, queridos? Porque o evangelho que a Paulo foi confiado, o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, Paulo pregou ali, ele fala em Colossenses 1:23, ele pregou a todas as criaturas que estavam debaixo do céu. Então, se você for fazer uma investigação, se você for procurar realmente entender o que Paulo falou, então esse evangelho que a igreja prega, ele não tem nome, porque não é evangelho do reino, não é evangelho da graça e não é evangelho eterno. Agora, o evangelho eterno, ele é bíblico, só que ele não é para ser pregado do jeito que foi pregado o evangelho do reino, que ali o evangelho do reino foi pregado somente para os judeus. Capítulo 10 de Mateus, leia e você vai entender. Também Mateus capítulo 15, versículo 24 e 25, você vai entender. E o evangelho que Paulo pregou foi pregado para todos, tanto para judeu, para grego, para todas as pessoas, gentios, todo tipo de gentio, todo tipo também de pessoas que aceitassem e acreditassem. O evangelho eterno, ele é um evangelho que não se prega para ganhar alma e nem para converter ninguém. O evangelho eterno, ele é proclamado para ver se as pessoas entendem que o reino de Deus já foi estabelecido. É por isso que esse evangelho eterno de Apocalipse 14:6, ele não foi confiado a nenhum ser humano. Aí alguém pergunta, por que vocês pregam? Não, nós não pregamos. Nós não pregamos. Nós divulgamos para ver se você entende que o evangelho do reino, o evangelho da graça e o evangelho eterno são três fases diferentes. Então, quando Paulo falou que qualquer evangelho que viesse
depois que ele terminou de pregar, teria que ser considerado anátema, com exceção do Evangelho Eterno, porque o Evangelho Eterno não foi nenhum homem que trouxe para ser divulgado, foi o próprio Deus que confiou a anjos. Por que a anjos? Porque era a instituição do reino de Deus estabelecido. Então, que evangelho é esse pregado pela igreja de hoje? Evangelho anátema. Quem é ele? Querido, depois que Paulo pregou o evangelho da graça da incircuncisão, acabou. O evangelho que a igreja prega, ele não tem nome, porque eles não podem falar que é evangelho do reino, eles não podem falar que é evangelho da graça, porque não. Esses dois evangelhos, tanto para os judeus como para os gentios, já foi pregado. E Paulo selou quando disse, Colossenses 1:23, que o evangelho que a ele foi confiado, ele pregou a todas as criaturas que havia debaixo do céu. Aí você diz, não foi pregado, porque existe mais pessoas hoje no mundo. Tá, querido, mas Deus não estava interessado em quantas nações iriam surgir depois que Paulo pregasse o evangelho que a ele foi confiado. Por quê? Porque depois que Paulo terminasse o evangelho que ele pregou, o reino de Deus seria estabelecido. O próprio Paulo achava que ele estaria no reino estabelecido. Quando ele disse ali em 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 5, a partir do versículo 4, 5, 6, 7, ele falou que depois que ele pregou o evangelho e acabou a carreira e guardou a fé, ele só estava esperando a coroa da justiça, que era o reconhecimento pelo trabalho que ele fez. Depois que ele acabou de pregar, ele pendurou a chuteira, porque ele tinha consciência de que ele tinha pregado aquilo que a ele foi determinado. Ele tinha pregado, ele pendurou a chuteira, não é? Pendurar a chuteira, figura de linguagem para terminar aquilo que você começou, que eu comecei, que nós começamos. É uma figura de linguagem que os jogadores usam, jogador de futebol, os atletas, não é? Até a gente mesmo, quando se aposenta do nosso trabalho, eu já pendurei a chuteira, figura de linguagem para término, né, de carreira. Então, queridos, agora a gente descobre que realmente quem prega um evangelho anátema é a igreja evangélica, não tem nome, porque Paulo já fez tudo que deveria ter feito. Mas vocês não pregam o evangelho? Nós não pregamos o evangelho, nós divulgamos o evangelho eterno, porque é o reino de Deus estabelecido. Esse evangelho que nós falamos não é anátema. Por quê? Porque ele é mencionado na Bíblia. Agora, o evangelho que a igreja prega, que não é o evangelho do reino, não é o evangelho da graça e nem tampouco é o evangelho eterno. Então, se o povo que se diz cristão, crente, se eles tivessem a noção de que nós já vivemos o reino de Deus estabelecido pós o ano 70, talvez eles nos ajudariam a divulgar o evangelho eterno. Mas o evangelho eterno, para ser divulgado, você não precisa frequentar uma denominação, porque não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com membresia, não tem nada a ver com templo erguido, não tem nada a ver com pastorada, presbitério, evangelistas, diáconos, não tem nada a ver. Reino de Deus estabelecido é para você desfrutar. Adão e Eva foi colocado ali no Éden para desfrutar, só que não souberam. Eles não souberam desfrutar o que foi preparado para eles. Eles preferiram ir por outro caminho. No entanto, deixaram de desfrutar o reino ali, né? Tudo de bom, e preferiram ser expulsos, não é? Assim como a igreja evangélica faz com as pessoas, eles fazem isso com as pessoas. Eles nem desfrutam, entre aspas, tá? Porque tem muitos pastores que estão se aproveitando do dinheiro dos outros e nem deixam os outros desfrutar. É a parte triste. Então, evangelho anátema é esse que a igreja evangélica prega e não sabe nem o nome qual é.
Tá vendo? É isso